Vamos abrir as nossas Bíblias sem muita demora, porque ainda temos a Santa Ceia do Senhor hoje. Em Isaías capítulo 53, versículos de 1 a 8. Existem muitos textos que poderiam ser usados aqui hoje, existem várias pregações que poderiam ser feitas aqui hoje. Eu gostaria até de convidar os pregadores de domingo aqui que separassem esse mês para dedicar à ressurreição do Senhor, passar mais textos, passar mais mensagens que poderiam mostrar outros ângulos aqui da ressurreição, da salvação, a história bíblica, porque a história bíblica se culmina nisso, na salvação do povo de Deus, na redenção dos nossos pecados. Quando chegou ali a crucificação do Senhor, foi o clímax, o ponto mais alto da história bíblica. Dali para frente é só graça, é só bênção de Deus, é salvação para nós todos, amém? Existiram pessoas, irmãos, no Antigo Testamento, pessoas que foram separadas por Deus, pessoas que foram chamadas por Deus, Abraão, Isaac e Jacó, que não tiveram o que você tem aqui hoje, que não souberam o que você tem, o que você sabe aqui hoje, que não sentiram o que você sente aqui hoje. Hoje você pode fazer o que nenhum deles fizeram. Você entra no Santo dos Santos, no Santíssimo do Santíssimo. Amém? Então, o título da minha mensagem hoje é ou sangue ou juízo. O juízo que devia ser meu, o juízo que devia ser seu, o juízo que devia ser nosso por causa do pecado, foi sobre ele, o Cordeiro perfeito. Amém? Isaías 53, versículo de 1 a 8, diz o seguinte: quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo com renovo perante ele como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Portanto, foi cortado da terra todos os viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Amém? A vida de Cristo é a melhor explicação que nós temos porque o mal acontece com aquele que é bom. Essa é uma das perguntas mais antigas da humanidade. Essa é uma curiosidade que nós temos, que as pessoas lá fora têm, e quando eles querem argumentar a bondade do Senhor, ou a existência até mesmo de um Deus bom, eles perguntam, então por que o mal acontece com o bom? Por que o justo sofre? Se Deus é bom, se Deus é soberano, se Ele governa, por que Ele permite tal coisa? Porque o mal alcança exatamente aqueles que fazem o certo. E Deus demonstrou isso, o próprio Jesus Cristo, parte Deus, parte homem, demonstrou isso na sua caminhada aqui na terra. Vejam que em Marcos, capítulo 10, versículo 17, um homem se aproxima de Cristo e vendo fazer uma pergunta a ele, se aproxima até de uma maneira educada, uma maneira não hostil, como era costumeiramente ali dos judeus fazer com o Senhor, e ele chama o Senhor e diz, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus, olhando para ele, responde o seguinte, em vez de responder a pergunta, ele trata de um pequeno problema que ele achou naquela frase, ele diz,
por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. E ali Jesus ele está colocando a palavra bom, o adjetivo, o homem tentou colocar a palavra de bom, esse adjetivo, como uma cortesia ao Senhor, como se bom fosse um nível que a pessoa pudesse alcançar, como se eu e você pudéssemos alcançar um nível de bom. E Jesus responde ensinando que bondade, principalmente a bondade absoluta, perfeita, sem falha, ela é somente alcançada, ela somente existe em Deus. Se apenas Deus é verdadeiro e bom, e Jesus era a revelação perfeita de Deus na carne, estamos diante do único ser humano que caminhou sobre essa terra sem nenhuma sombra de pecado, sem nenhuma sombra de culpa, sem nenhuma falha moral. Um homem completamente justo, completamente reto, que não se desviou para a direita nem para a esquerda. E ainda assim ele foi rejeitado pela sua própria nação, e ainda assim ele foi traído por um dos seus amigos, um dos seus discípulos, ainda assim ele foi acusado por testemunhas falsas, ainda assim ele foi condenado por um juízo e admitiu uma culpa que não era dele, e ainda assim ele foi espancado por soldados e pregado numa cruz por causa de você e de mim. O meu pecado, o seu pecado, que era a morte, era tudo que nós merecíamos, foi levado ali sobre a cruz de Jesus por mim e por você. O sofrimento do justo não é a prova da ausência de Deus, mas pode ser o cumprimento do propósito de Deus em sua vida. Deus tinha um propósito na vida de Jesus Cristo. O propósito de Cristo era vir para fazer o sacrifício perfeito que completava, que cumpria todos os mandamentos do Antigo Testamento e terminava essa aliança, esse Velho Testamento, e começava um Novo Testamento comigo e com você. Hoje, por causa desse sacrifício, por causa dessa redenção divina, de um sacrifício de um homem que foi perfeito e levou sobre a cruz todas as nossas culpas, nós estamos aqui mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, amém? A cruz não é um acidente na história, a cruz, ela é o centro de todos os acontecimentos que aqui houve na história, ela é o antes e o depois, ela é o marcador que existe em toda a história. O ano que você vive hoje é marcado por algo, o ano de 2026, depois do nascimento do seu Redentor. O justo em Isaías foi ferido, foi moído, foi enterrado, e ainda assim o texto diz, se o Senhor se agradou, o Senhor não se agradou do sofrimento que o justo estava passando. Não leve isso em consideração aí no texto. O que o Senhor agradou foi do propósito ser cumprido na vida do justo. Quando você estiver passando por uma dificuldade na sua vida e Deus se agradar, não é porque você tem o propósito de sofrer, mas existe um propósito maior naquela dor, amém? O que tentou te destruir vai se tornar a prova mais poderosa que Deus estava presente em todo o tempo na sua vida. Deus estava presente até o último minuto ali naquela cruz. Deus estava presente até o último segundo, quando Jesus entrega a sua vida, a sua alma a Deus. O que está acontecendo com você é sinal, não é um sinal que Deus esqueceu você, é um sinal que Deus escolheu você. Amém? Agora eu gostaria de entender um pouquinho a Páscoa. A palavra Páscoa vem do Passach, que é o que eles celebram hoje, os judeus celebram hoje, que é o Passover. E é a melhor tradução, acredite ou não, é a melhor tradução que há dessa palavra, Páscoa. Porque se você for olhar no inglês, existem ela foi repartida em duas celebrações. O inglês tem um Passover. Se você falar que você celebra o Passover, automaticamente vão assumir que você é judeu. Se você falar que você celebra o Easter, vão levar então para o lado protestante, mas isso foi uma mudança que aconteceu na Europa, enquanto estava ali acontecendo a expansão do Evangelho. A palavra Easter vem de uma deusa germânica. Então, quando aconteceu a expansão do Evangelho sobre a Europa, eles traduziram então Easter para significar
a ressurreição de Cristo. Da onde vêm os ovos e o coelhinho? Veio exatamente disso. A fertilidade, a deusa da fertilidade, da onde sai a palavra Easter, ela era representada por coelhos e por ovos, porque de fora do shell não tem vida, mas dentro do ovo tem ali a vida. Então, era celebrado um culto a essa deusa durante o começo da primavera. Então, depois de algum tempo, quando o cristianismo se estendeu na Europa, o ovo passou, então, a significar a própria túmulo de Cristo. Quando Deus estava dentro do túmulo, parecia tudo estar morto por fora, mas dentro havia vida. E depois vieram os comerciantes e fizeram um ovo de Páscoa de chocolate. Mas essa é a história e como tudo se encaixa. Para entender a cruz, é necessário... para entender a cruz, é necessário entender primeiro a Páscoa, porque a Páscoa não começa no Novo Testamento. A Páscoa que os judeus celebram hoje, ela dá início lá em Êxodo capítulo 12. Quando Deus chega sobre o povo do Egito e depois na 10ª praga, tentando libertar o seu povo, tentando tirar o seu povo daquela situação que eles enfrentavam e tentando começar, tendo planos de começar uma nação, a nação que seria chamado pelo nome do Senhor, ele então manda a 10ª praga, e a 10ª praga era o seguinte: o anjo da morte passaria por todas as casas daquela época, levando o primogênito de todas as casas, e todos eles sofreriam o juízo. Esse juízo, ele não estava ausente das casas dos judeus, por exemplo, do povo de Deus, dos israelitas, mas Deus deu a diretriz para eles, que era para haver um sacrifício de um cordeiro perfeito, que não tivesse ossos quebrados e nem mancha, e que aquele sangue fosse passado pelo umbrais à porta de todas as pessoas que quisessem ser livrados daquele juízo. Então, quando o anjo da morte passasse pela casa, ele não veria ali nada mais além daquele sacrifício que foi feito ali. Então, a Bíblia diz que o anjo da morte passa por cima das casas dos israelitas e vai somente nas casas dos egípcios. Não porque os israelitas estavam isentos do juízo, mas porque havia ali um sacrifício de sangue de alguém que provisoriamente havia pago aquele pecado, havia pago aquele juízo, havia pago por aquele erro. A Bíblia diz que o anjo da morte passa por todo o Egito, o primogênito de cada família teria que morrer, e do trono de Faraó até a casa de cada escravo, sem nenhuma isenção. Mas Deus dá uma instrução específica, então a promessa se cumpre. Em Êxodo capítulo 12, versículo 13, disse o seguinte: quando eu vir o sangue, passarei por cima de vós. Note o cuidado que Deus está tendo com o seu povo. O julgamento não foi cancelado, o julgamento não foi suspenso, o julgamento não foi transferido, mas houve uma substituição. Na cruz houve uma substituição por mim e por você. O pecado que era meu está preso na cruz, o pecado que era seu está preso na cruz. Aquilo que nos segurava de entrar no Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano, e caso ele estivesse em pecado, havia sinos na orla das suas roupas, e o seu pé era amarrado por uma corrente, por uma corda, que caso ele estivesse em pecado, ele seria morto ali na presença do Senhor, e o seu corpo seria puxado de dentro do Santo dos Santos. Mas hoje você e eu entramos como estamos no Santo dos Santos, e Deus não te quer como você é, Deus não te quer como você está, mas é no Santo dos Santos que acontece a mudança em nossa vida. Todo o povo de Israel passou a sua história sem conhecer o Santo dos Santos do Senhor. A maioria do povo, existia uma pessoa que até a morte dele, até a transferência daquele sumo sacerdócio, somente ele conheceria a presença de Deus. Hoje você entra onde todos os sumos sacerdotes da história entrou perante a presença de Deus. Como você está? Do jeito que você está. Pregar aqui que Deus aceita você como está seria errado.
Porque Deus aceita como você está para chegar perante a presença dEle. Mas tem que haver mudança, tem que haver crescimento, tem que haver mudança diante da presença do Senhor. Amém? Israel não lutou contra os egípcios. Eles passaram sangue na porta e ficaram dentro de casa. Eu quero declarar na sua vida hoje que o mesmo Deus que trouxe saída onde não havia saída na vida desse povo, tem uma saída para os seus problemas. Eu quero declarar para você hoje que não há problema maior do que nós já enfrentamos. Quando você pensar que o seu problema não tem solução, quando você pensar que o seu problema é maior do que pode ser resolvido, saiba de uma coisa: você estava destinado ao inferno e houve alguém que pagou a conta por você. Não há problema que não possa ser resolvido na sua vida hoje. Quando você disser está difícil, entenda que quando não há mais resposta, quando não há mais saída, é quando Deus entra em ação. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Esse é a descrição de um milagre. Um milagre, ele não pode acontecer na sua vida enquanto alguém puder te ajudar. Se o médico disser que ainda tem um jeito, você não precisa de um milagre. Se o advogado disser que ainda existe um jeito, você não precisa de um milagre. Se o contador disser que você que tem algum jeito, você não precisa de milagre. Se o engenheiro disser que tem um jeito, talvez ele está mentindo para você. Aí você pode precisar de um milagre. Estou brincando. Mas, quando não há mais respostas, é quando você precisa de um milagre. É só aí que Deus pode entrar e trabalhar na sua vida. O juízo que estava destinado à sua casa, à minha casa, ao meu filho, à minha filha, à sua família, foi destinado ali na cruz. Por causa do Senhor, nós não temos que passar por esse juízo. Amém? Em Lucas capítulo 22, Jesus senta ali com os 12, e na noite da Páscoa judaica, comemorando ali o Passover, ele está à mesa, e era uma celebração que já acontecia há quase 1.400 anos ali em Israel. E Jesus diz em Lucas capítulo 22, versículo 15, desejei muito comer essa Páscoa convosco, antes de padecer. Antes de padecer, ele sabia exatamente o que em poucas horas haveria de acontecer com ele. Eu não preciso passar aqui pelo o detalhe físico de tudo que aconteceu. Vocês sabem muito bem, a Bíblia é bem descriptiva nesse descriptive. Eu inventei a palavra descriptiva aqui, não sei se está certa. É bem completa em descrever o que aconteceu com Cristo ali. Mas durante essa mesa, durante essa ceia, ele pega o pão, parte e diz: isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. E onde diz isso? 1 Coríntios, capítulo 11, 23? Não, está em Lucas 22, capítulo 19. O mais lindo disso é que Paulo não estava ali para ouvir essas palavras, e mesmo assim foi revelado a ele. Nós lemos, então, provavelmente vamos ler ali em 1 Coríntios capítulo 11, 23, o que Deus estava falando aqui. Depois ele pega o cálice e diz em Lucas capítulo 22, 20, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Então não foi somente em 1 Coríntios, no Evangelho de João, nós temos prova de Jesus falar isso. Paulo não estava ali, a igreja evangélica de Coríntio ainda não havia nem sido formada quando essas palavras foram ditas. O texto aqui, e quando Isaías escreveu o texto que nós lemos de Isaías 53, não havia ainda o castigo pela crucificação. Então, de acordo com que você vai lendo a Bíblia, você vê revelações, profecias, você vê os próprios Senhor profetizando ali o que nós estaríamos fazendo aqui hoje, sem que as coisas nem tivessem acontecido. A Bíblia diz que os discípulos, enquanto eles estão ouvindo aquilo, eles questionam um ao outro do que está sendo dito, do que está acontecendo. Para você ter ideia, Isaías 53 foi escrito 700 anos antes do Império Romano tomar poder daquela área do continente e se tornar a maior potência e tornar a crucificação uma morte penal, pena de morte, uma pena de morte. Então vejam que Deus esteve profetizando ali tudo que iria acontecer até o último minuto, e depois chegamos em 1 Coríntios e vemos ali que há uma mudança de símbolos, que agora tem um nome para isso. O pão se torna o corpo do Senhor,
o vinho se torna o sangue do Senhor, o suco de uva. Por 1400 anos, Israel comia e bebia o vinho da Páscoa sem saber o que estavam ensaiando. O que eles estavam ensaiando todo aquele tempo é o que nós comemoramos aqui hoje. O que eles estavam ensaiando todo aquele tempo se resume aqui no dia de hoje, que você e eu podemos celebrar. O batismo já tá sendo registrado aqui na igreja. Se você ainda não registrou para o batismo, se você ainda não é batizado em águas, procure um dos diáconos, dos evangelistas, do presbíteros, e então registre para poder fazer parte do que vamos fazer aqui hoje. Tem gente aqui que está sentada à mesa sem consciência de quem está na mesa, do que está na mesa, do que representa a mesa. E muitas vezes, irmãos, nós vivemos a nossa vida como se não tivéssemos nada mais, nada menos para ser grato ao Senhor. E na sua mesa, na mesa da sua família, está sentado Cristo, está centro da verdade, está o Cristo que foi crucificado por você e por mim. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje. A partir desse momento, vai haver recuperação na sua vida. O adormecimento vai ser quebrado em nome de Jesus. Você vai ver a sua vida de uma maneira diferente, porque há saída sim. Deus te deu a saída. Deus tem um plano maior. O sofrimento que você está passando na sua vida, ele não é absoluto. Ele não é para sempre. Ele acontece com um propósito. É um propósito de te ensinar algo. É um propósito de você crescer. É um propósito de Deus poder te usar em alguma área da sua vida. Preste atenção em uma coisa: os maiores milagres que você já viu, os maiores momentos em que Deus se manifestou na sua vida, foi durante um tempo difícil, nunca foi durante os tempos bons. Às vezes que Deus fez algo que você não esperava, em que Deus levantou pessoas na sua vida que você nem pensava que poderia acontecer, foi durante os maus tempos. Deus tem um plano no tempo em que você está passando na sua vida. Amém? Aleluia! Depois da ceia, então, eles saem daquela mesa, e a Bíblia diz que Jesus sobe ao Monte das Oliveiras e ele chega ali num jardim chamado Jardim Getsemane. E Jesus pega os discípulos e peça a eles que venham guardar em oração com eles, e ele tira alguns daqueles discípulos e coloca mais perto deles. Então ele vai mais um pouco para frente e se separa daqueles discípulos, e a Bíblia diz que ele começava a orar, e que durante aquela oração ele suava sangue. E a Bíblia, as ciências, os médicos hoje reconhecem essa condição como hematidroses, que é uma resposta física a um estresse catastrófico na sua vida. Existem outras pessoas que já passaram por isso, que achavam que estavam com um problema sério, mas isso pode se dar com qualquer um através do estresse. Jesus não está performando ali em emoção somente, ele está carregando um peso que não é compatível a ninguém na humanidade. Irmãos, quando dizem para mim que evangelho é coisa de fraco, que evangelho é coisa de mulher, que evangelho não é coisa de homem, eu queria ver um homem hoje carregar sobre as costas o que Jesus fez por mim e por você. Eu queria ver um homem hoje passar por tudo isso que foi passado para que eu e você pudéssemos chegar aqui. Jesus ora em Lucas capítulo 22, versículo 42, e diz: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a sua vontade. O cálice aqui é o mesmo, a palavra é a mesma do cálice, mas aqui o cálice não demonstra agora o sangue do Senhor, mas sim o juízo do Senhor que cairia sobre Cristo ali naquela cruz. Ali naquele jardim, o peso do Egito, o peso de 1400 anos de celebração, o peso de todo o pecado de uma nação que foi adiado, que foi emprestado, porque o sacrifício, ele não trazia perdão quando o boi, quando a ovelha era matada ali, quando havia sacrifício de pombos, aquilo lá não era o perdão do pecado, mas sim um empréstimo que era feito ali na cruz. Agora ele está pagando por tudo ali na cruz. O cordeiro de Êxodo sangrou
para uma família, mas o cordeiro do Getsemane sangrou por uma eternidade. Você e eu vamos viver a eternidade por causa desse sangramento. Você e eu vamos viver a eternidade, a salvação, por causa desse sacrifício. Talvez você esteja orando da mesma forma que Jesus orou. Talvez você esteja dizendo: Pai, se for possível, afasta esse cálice de mim. Mas Deus, você está pedindo para Deus remover a situação, você está pedindo para Deus te dar alívio, mas eu profetizo na autoridade, no nome do Senhor, que você vai sair por cima disso, que a dificuldade não vai te parar, assim como não parou na cruz. Nós poderíamos contar a história somente até aqui e dizer que esse foi o fim, mas eu tenho uma boa notícia aqui: se você tentar procurar o cadáver de Jesus, você não vai encontrar. Não terminou ali, não acabou ali, esse não foi o fim e não será o teu fim também. É impressionante que isso aqui é um tipo das nossas vidas, a cruz é um tipo das nossas vidas. Não que você vai passar pela cruz, mas porque representa os problemas que nós passamos pela nossa vida. É um exemplo de como nós devemos viver esperando na ressurreição. Que mesmo que eu venha cair, que o Senhor possa me levantar, que mesmo que eu venha falhar, que eu venha ser humilhado, que Deus pode me exaltar, porque nós fomos chamados por cabeça e não por cauda. Então a cruz é um exemplo de vida, e todos os dias que nós devemos aplicar na nossa vida, e não somente levar em consideração durante a Páscoa. Todos os dias devemos entender que houve ali um exemplo para nós. Ele não nos colocou nessa situação para nos destruir. Ele não colocou nessa situação porque não há algo que não deve ser produzido. O jardim não é o fim, o jardim é somente o começo. Enquanto Adão foi retirado do jardim por sua desobediência, Jesus foi tirado do jardim para que houvesse o sacrifício perfeito. O sacrifício deveria ter acontecido com Adão, e Jesus carregou esse sacrifício sobre ele. Todos os dias devemos lembrar disso, não só durante a Páscoa. Todos os cultos é um motivo de lembrar disso. Todos os dias quando acordamos e temos saúde, temos a nossa família do nosso lado e sabemos que os nossos filhos podem alcançar a salvação e viver uma vida plena e viver uma vida perante Deus, é por causa do sacrifício do Senhor. Amém? Na rendição que você ainda não fez, está a mudança que você espera. Jesus se rende ali na cruz, ele entrega para o Senhor tudo que ele queria. Se fosse da vontade dele, ele diz: Pai, se for por mim, pode afastar esse cálice, eu não quero passar por isso, mas não seja feito a minha vontade, mas a sua vontade. No momento em que você rende a sua vontade, aparece a sua resposta. Jeremias 29 diz algo que eu sempre gosto de lembrar, que Deus tem sonhos para as nossas vidas. É algo que você deveria memorizar e sempre lembrar na sua vida, que Deus tem sonhos para você. E não é sonhos de mal, mas sim sonhos de bem. Porque dele vem toda boa dádiva e todo dom perfeito e tudo que vem do alto. Amém? 700 anos antes desse acontecimento do sacrifício do Senhor, Isaías escreveu este texto como se alguém estivesse descrevendo algo que já aconteceu. 700 anos desse acontecimento, ele está escrevendo como se ele tivesse visto acontecer. Ele foi desprezado, ele foi ferido, ele foi moído, ele foi levado como ovelha ao matadouro, porque para Deus não havia dúvidas do que teria que acontecer ali. Para Deus não havia uma contingência do que deveria acontecer ali. Não havia possibilidade de fracasso da parte de Deus. Para a minha redenção, para a sua. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, a carta de João fala sobre o futuro. Isso aí a gente está falando dos dias de hoje, 2.700 anos depois dessa profecia, e ela diz o seguinte: o cordeiro estava morto desde a fundação do mundo. A história não mudou porque precisava caber Jesus ali, a história não foi alterada porque precisava caber Jesus, a história foi feita através do sacrifício de Jesus, pelo sacrifício
sacrifício de Jesus e culmina no sacrifício de Jesus. Tudo de bom que eu e você vivemos hoje é por causa desse sacrifício. Tudo que temos na nossa vida é por causa desse sacrifício. Tudo que vivemos hoje na nossa vida é por causa desse sacrifício. Então esse não é o fim na sua vida, meu irmão. Aqui não é o fim que vai se culminar, não é perdendo que a sua vida vai acabar, mas sim perante a presença do Senhor, porque a história foi escrita através do sacrifício que te trouxe vida. Amém? Isaías, ele escreve esse texto, e isso é o lindo da Bíblia, irmãos. Ele escreve esse texto como se ele fosse testemunha do que estava acontecendo ali, como se ele estivesse testemunhando algo que nem havia mesmo chegado. Toda promessa que Deus declarou sobre você já está concluída no planos dele. Tudo que você já ouviu da Bíblia, tudo que Deus já apontou o dedo para dizer no seu rosto, já usou profetas e profetisas, pessoas que ministram no profético sobre a sua vida, tudo isso já aconteceu para o Senhor, precisa de um posicionamento seu. Eu quero chamar a igreja hoje para se posicionar perante Deus, para se levantar como homens e mulheres de Deus, que não se envergonham do Evangelho, mas que se levantam pelo sacrifício que foi feito ali na cruz, a qualquer custo, a qualquer causa, e que tomam uma posição, porque não é tempo mais de ser monos perante a presença do Senhor, não há momento mais de se esconder atrás da cruz do Senhor, é tempo de se levantar, de proclamar o nome do Senhor e gritar bem alto que Ele vive e que Ele é o nosso Cristo e Redentor. Amém? Louvado é o nome do Senhor, bendita é a glória de Deus. Isaías 53, versículo 3, e João, versículo 12, de 37 a 38, Jesus é rejeitado pelas lideranças. Isaías 54 e Mateus 8, 17, ele não apenas curou doenças, mas ele absorve pela raiz toda a doença sobre ele, todo o pecado que nos separava do Senhor. Isaías 53, versículo 5, diz todo o relato da paixão, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E como falamos de sarado aqui, irmãos, não é somente na nossa doença física, que ele carregou tudo aquilo sobre a cruz, mas é na sua doença emocional. Depressão não tem mais força sobre a sua vida, depressão, ansiedade não tem mais peso sobre a sua alma, não tira mais o seu sono, e se caso esteja tirando, você tem poder no nome de Jesus Cristo que morreu da cruz, para repreender em nome de Jesus. Preocupações não tiram mais a sua noite de sono, não te deixam preocupados durante a semana, não fazem que você venha alterar quem você é e descontar isso em outras pessoas. Isso aí não vem do Senhor, isso aí vem da carne, porque o Senhor já levou na cruz toda morte, toda doença, toda fraqueza que te assola hoje nesse dia. Todos desviaram, sem exceção, e o peso todo caiu sobre um, por decisão do próprio Pai. O próprio Pai decide se fazer homem, vir à terra e passar por tudo isso, ser negado. Imagina, o próprio Deus, a Rebeca e eu estávamos conversando disso ontem, é como se eu quisesse me tornar um cachorro para salvar o meu cachorro. Quando a mulher se apresenta perante Jesus, e ela disse ali que eu seria como um cachorrinho ao redor da tua mesa para comer as migalhas, seria a mesma coisa. Nós não faríamos isso. Você não faria isso por você mesmo. Eu não faria isso por outras pessoas. Mas ele decidiu sair do seu trono de glória, onde ele tinha toda a glória, todo o reino, todo o poder, e se fazer humano, assim como eu e você, para que ele fosse rejeitado no meu lugar e no seu. Amém? Isaías 53, versículo 7, Jesus não respondeu nenhuma palavra a Pilatos, um homem com autoridade, para chamar 12 legiões de anjos, ele fica quieto ali. Ele é culpado, ele aceita a sentença sem que ele venha falar nada. Assim como Isaías diz, como um cordeiro indo ali ao sacrifício, ele não disse uma palavra, ele ficou quieto.
Ele aceitou sobre ele ser crucificado entre dois ladrões, a maior pena de morte que existia naquela época, e não vinha de uma maneira fácil, não vinha somente a ser crucificado ali, levantado em uma cruz, não havia um momento de sofrimento e de vergonha antes, e ele sobe ali, não porque você merece, mas porque ele é bom. Porque Ele é Deus, não porque nós merecemos. Quando voltamos ali na história de Adão e Eva, e vemos que eles são avisados daquilo que vai acontecer, e mesmo assim eles fazem, que viria morte sobre eles. Eles foram avisados. Não foi algo que foi pego de surpresa ali para Adão e Eva, não foi algo que aconteceu só porque do momento, não foi algo que eles não sabiam que iria acontecer. Eles foram avisados que viria morte sobre eles, mas a morte que viria sobre eles, que viria sobre cada um de nós, é então colocada sobre o Senhor na cruz do Calvário. Isaías 53, versículo 11, João capítulo 19, versículo 30. Jesus então grita: está consumado. Ele entrega a sua mão, a sua alma nas mãos do Senhor, porque ninguém poderia tirar dele aquilo, mas Ele entrega por sacrifício a mim e a você. Ele poderia ter parado por aí, mas não foi o suficiente. Como eu falei antes, se você quiser, você pode tentar procurar o cadáver do corpo do Senhor, mas deixa eu te salvar um tempinho aí, você não vai encontrar, porque mesmo que só acontecesse a crucificação, só acontecesse ali o sacrifício do Senhor como cordeiro perfeito na cruz, Ele ainda ressuscita, e Ele mostra que Ele era o Deus verdadeiro. Ele mostra pessoas, testemunhas visuais que viram aquilo acontecer há poucos centuries ago, há poucos centuries, 100 anos atrás, alguns 100 anos atrás, séculos atrás. Então eles puderam ver Jesus Cristo ressurreto e vivo, como a Bíblia descrevia. Ele fez isso por mim e por você. Existe somente uma verdade fundamental na história da Páscoa, na mensagem da Páscoa e da Santa Ceia: ou há sangue ou há juízo. O juízo que viria para mim, para você, foi pago pelo sangue do Cordeiro. Era suposto ser o meu sangue, era suposto ser o seu sangue, era suposto ser o sangue dos nossos filhos, mas tudo isso foi pago pelo sangue do Cordeiro. Amém?